Olá, pessoal. Meu nome é Daiane, faço Ciências Biológicas na UFES aqui de Alegre. Estou fazendo estágio com o professor de vocês, o Afrânio, e por isso que eu vim aqui hoje dar essa aula para vocês. A nossa aula, então, é sobre divisão e diferenciação celular. Então, antes de dar início ao nosso conteúdo de divisão celular, a gente tem que entender que a divisão celular faz parte do ciclo celular, que antes de ocorrer a divisão celular, acontece a intérfase. Após a intérfase, a gente vai dar início, né, à divisão celular, que vai ocorrer a mitose e a meiose. A intérfase. Então, o que é a intérfase? É o período do ciclo celular em que uma célula ela não está se dividindo. E ela pode ocorrer em 3 etapas, né? Ela vai ocorrer em 3 etapas, que é a etapa G1, a etapa S e a etapa G2. O que é a etapa G1? A etapa G1, que é o intervalo 1, é o período que antecede a duplicação do DNA e é caracterizado pelo aumento do tamanho da célula e do metabolismo normal. Nessa etapa ativa da célula, há síntese de RNA e a produção de proteínas, inclusive as proteínas sinalizadas que indicarão quando a divisão celular vai começar. Algumas células podem partir da etapa G1 e entrar em uma fase de repouso chamada a G0, igual tá aqui na imagem. Essa tá pequenininho, mas dá para ver a G0. Então, depois vai ocorrer a segunda fase, né? A segunda etapa, que é a etapa S, que é a etapa de síntese. Essa etapa, ela é chamada de S, né? Como eu disse, e é a que necessita de mais tempo para ocorrer. Por quê? Porque ela é responsável pela duplicação semiconservativa do DNA. Cada DNA replicado é formado por uma cadeia de polinucleotídeos de uma molécula mãe e se une a uma nova cadeia complementar. Então, a duplicação do material genético é uma importante parte do ciclo celular, porque garante que na divisão celular as células filhas sejam idênticas às células mãe. Então, a gente vai ter depois a fase G2, que é o intervalo 2, que nesse intervalo vai ocorrer após a duplicação do DNA e antes da divisão celular. Assim como na fase G1, há síntese de proteínas e de moléculas que participarão da divisão, além de um crescimento adicional. Tanto na G1 quanto na G2 vão apresentar pontos de checagem feitos por moléculas de controle. Ou seja, a verificação do que foi produzido na célula e se, por exemplo, o DNA apresentar algum dano ou erro, por exemplo, o ciclo celular ele vai agir para corrigir o problema ou vai ocorrer a morte celular. Então, após a intérfase no ciclo celular, que vai ocorrer a divisão celular. Então, aí entra a mitose. O que é a mitose? A mitose ela é um processo de divisão celular, onde uma célula dá origem a duas outras células geneticamente idênticas e ocorrem basicamente 4 etapas, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e telófase. Igual aqui na imagem. Então, dando início aí à mitose, a gente vai ter a prófase, que nessa etapa, que é a mais longa da mitose, a gente vai observar a condensação do DNA, que foi duplicado ali no período da intérfase. A membrana que envolve o núcleo, ela vai se desorganizar e formar vesículas que ficam lá no citoplasma, até o final da mitose. Momento em que o envoltório nuclear ele é reconstruído.
Então, um par de centríolo vai migrar para cada polo da célula, igual a gente pode ver na imagem aqui, né? E os microtúbulos, eles vão surgir entre eles, dando início à formação do fuso mitótico. Então, nessa etapa, o nucleolo também se desintegra. Então, os microtúbulos, né, que são a imagem tá pequena, mas dá para ver, que vai começar a dar origem ali no fuso mitótico. Eles estão começando a vir para o meio aqui da célula. Após a prófase, né, a gente vai dar início à metáfase, que nessa etapa da mitose, os cromossomos eles vão migrar para o plano equatorial da célula, que é o meio, exatamente o meio da célula, e cada cromossomo possui duas cromátides, as quais elas vão se prender ao microtúbulo por meio de uma região denominada cinetocoro, que é um disco de proteína, e elas vão se localizar aqui no meio da célula. As cromátides, elas ficam no meio do cromossomo. Aí a gente entra no período de anáfase, que é onde os cromossomos eles vão se separar. E cada cromátide ela vai seguir em direção ao polo da célula. Elas vão fazer isso aqui, elas vão começar esse processo aqui. E essa migração ela vai ocorrer em virtude do encurtamento das fibras do fuso. A anáfase ocorre nessa etapa aqui, como vocês podem ver. Ela é caracterizada pela migração das cromátides em direção aos polos opostos da célula. O que seriam os polos opostos da célula? Seria esses dois cantinhos aqui. Então, a gente vai chegar em telófase, né? Que vai ser a reconstrução dos envoltórios nucleares, a descondensação dos cromossomos e a reconstrução do nucleolo. A telófase, a gente já vai poder observar essas coisas que eu disse agora. Reconstrução dos envoltórios nucleares, a descondensação dos cromossomos e a reconstrução do nucleolo. E, por fim, ocorre a citocinese, que é basicamente a divisão do citoplasma e a formação das duas células filhas. A gente falou da mitose, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a meiose. A meiose é um processo observado na formação dos gametas, verificando-se o surgimento de células com metade do número de cromossomos. A meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é a primeira divisão da meiose, sendo que essa etapa ela é considerada uma etapa reducional, uma vez que no final vamos ter duas células com a metade do conjunto cromossômico original. E ela vai ocorrer também, né, em células germinativas. Então, ao iniciar a prófase 1 da meiose 1, vai ocorrer a intérfase, que é o período do ciclo celular em que a célula não vai estar se dividindo. Então, vai dar início à prófase 1, que é uma das fases bastante complexas, que elas são divididas em 5 subfases consecutivas. A leptóteno, a zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Após a prófase 1 ocorrer, a gente vai ter a metáfase 1, que a metáfase 1, a membrana celular, ela vai desaparecer. Os pares de cromossomos homólogos vão se organizar no plano equatorial da célula, que é aqui no meio, né? Igual eu havia falado para vocês no slide anterior. Os centrômeros dos cromossomos homólogos, eles vão se ligar às fibras que emergem de centríolos opostos.
Assim, cada componente do par será puxado em direção oposta, que são essas ligações aqui, né? Os centrômeros vão se ligar aos cromossomos. E na anáfase 1, vai ocorrer a divisão desses centrômeros. Eles vão se dividir e cada componente do par de homólogos, eles vão migrar em direção oposta da célula. Então, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Igual tá aqui na imagem. E na telófase, os cromossomos, eles já ficam difíceis de visualizar o envoltório nuclear. E o nucleolo, no caso, eles vão se reorganizar e vai ocorrer a citocinese, que vai ser a divisão do citoplasma. Então, vai surgir duas novas células haploides e essa divisão celular, em formação de duas células haploides com metade do número de cromossomos da célula-mãe. A meiose 2, é a segunda divisão da meiose, e sendo que essa etapa ela é considerada uma etapa equacional. Ela é chamada equacional porque ocorre apenas a separação das cromátides. Então, na prófase 2, vai ocorrer a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. O nucleolo e o envoltório nuclear, eles vão voltar a desaparecer. Na metáfase 2, os centríolos, eles estão prontos para serem duplicados e os cromossomos, eles organizam-se na região equatorial. Os cromossomos vão estar organizados na região equatorial, prontos para serem duplicados. Na anáfase 2, as cromátides irmãs elas vão se separar e migrar para cada um dos polos da célula, puxadas pelas fibras de fuso, que são essas amarelinhas aqui. Então, elas vão começar a fazer ir para cada polo da célula. Então, aqui na telófase, as fibras do fuso elas já vão desaparecer e os cromossomos já vão se encontrar nos polos da célula, né? Aqui. E o envoltório nuclear ele vai surgir novamente e o nucleolo vai se reorganizar. Por fim, vai acontecer a citocinese e o surgimento de 4 células filhas haploides. Então, na imagem, a gente pode observar aqui que a meiose ela vai apresentar duas etapas, que é a meiose 1 e a meiose 2. Na primeira, que é denominada meiose 1, uma célula-mãe 2N forma duas células filha N. Já na segunda, que é a meiose 2, cada célula N vai originar mais duas células filhas, também N. Eu trouxe esse quadro para vocês sobre as diferenças entre mitose e meiose. É confuso, às vezes confunde a diferença entre elas, então esse quadro aí vai ajudar vocês a compreender melhor as diferenças entre mitose e meiose. Então, a gente pode ver aí que na mitose vai ocorrer uma divisão celular e na meiose vão ocorrer duas divisões celulares. Na mitose vão produzir duas células e na meiose vão produzir 4 células. Na mitose, as células formadas são geneticamente idênticas e na meiose elas são modificadas. Na mitose, há a duplicação de células diploide 2N e na meiose, há a transformação de células diploide 2N em células haploides N. Na mitose, é o processo equitativo, pois as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. E na meiose, é um processo reducional, pois as células filhas têm metade do número de cromossomos da célula-mãe. Na mitose, uma célula pode gerar muitas outras, pois o ciclo celular mitótico se repete. E na meiose,
vão formar apenas 4 células filhos que podem não sofrer outras duplicações. E na mitose, por fim, ocorre na maioria das células somáticas do corpo. E a meiose, ela vai ocorrer somente em células germinativas e esporos. Terminamos o conteúdo de mitose e meiose. A gente vai falar um pouquinho agora sobre diferenciação celular. A diferenciação celular é um conjunto de processos que transformam uma célula indiferenciada em uma célula especializada. Ninguém entendeu nada, né? Mas a gente vai entender mais para frente. Portanto, a diferenciação de uma célula é seu grau de especialização e quanto maior a diferenciação, maior é a sua especialização. Então, a diferenciação celular, ela vai se iniciar com uma única célula. Qual célula é essa? É o ovo fertilizado que se divide por mitoses sucessivas. Então, ela vai dar início ao zigoto, simplesmente pelo zigoto. Então, vai ocorrer também as formações de clones, todas com o mesmo genoma, e a formação de diferentes formas. Então, elas vão ser formas diferenciadas. Então, aqui, ó, o zigoto, né, o espermatozoide ou o óvulo, que vai formar o zigoto. E a partir daí, essas células vão se especializando, formando a célula do osso, a célula nervosa e assim vai. As características da diferenciação celular. Ela vai se multiplicar, as células vão se multiplicar através de clivagens. Clivagens é quando o zigoto sofre várias divisões e resulta num aumento significativo de células, né? Então, dizemos que esse processo é denominado de clivagem. Diferenciação ou especialização celular, com modificações do tamanho e forma das células que compõem os tecidos. Essas alterações que tornam as células de cumprir suas funções biológicas. Então, um exemplo aí são as células tronco, né? Que elas possuem uma grande capacidade de diferenciação. Ou seja, elas podem tornar-se outros tipos celulares. Então, após a fecundação, o zigoto, ele já aproximadamente ali com suas 100 células, já quando atinge o estágio de blástula, nessa fase vão ocorrer as primeiras diferenciações. As células que compõem a massa externa da blástula darão origem aos anexos embrionários, enquanto as células da massa interna darão origem a todos os tecidos e órgãos do embrião. Então, as células da massa interna é dado o nome de células-tronco, porque células-tronco embrionárias, né? E são classificadas como pluripotentes. À medida que a especialização celular vai avançando, vão surgindo as primeiras células envolvidas com a formação de tecidos específicos, as células-troncos multipotentes. Um tecido corresponde a um conjunto de células especializadas iguais ou diferentes entre si, que realizam determinada função em um organismo. No organismo já formado, vão ocorrer apenas 2 tipos de células, que é as células-tronco multipotentes e as células-tronco unipotentes. Essas últimas vão corresponder às células que já sofreram diferenciação completa, mas que não possuem a capacidade de originar outras células, senão elas mesmas. Algumas dessas células, elas possuem uma capacidade muito pequena de se dividir, como as células nervosas e os neurônios. Muitos estudos estão sendo realizados aí pelo mundo e o interesse científico são as células-tronco, exatamente as células-tronco embrionárias, né? Exatamente por apresentarem essa capacidade grande de diferenciação. O único problema nesse ponto é que quando você extrai as células-tronco,
do embrião, ele acaba sendo destruído, ele morre. E por essa razão que em muitos países assim a pesquisa é proibida, né? Não pode acontecer pesquisas com as células tronco, por ser considerado um atentado à vida. Então, a gente finaliza aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Muito obrigada pela atenção. Abraço.